Irmãos, nós estamos estudando sobre o tema, o comportamento do cristão, o comportamento do crente. Nós, desde o primeiro estudo, nós temos falado que o cristão não é aquele que foi simplesmente salvo pela graça e agora pode viver de qualquer jeito. Ainda que não tenhamos feito nada de meritório, nada que nos fizesse merecer a salvação, nós fomos salvos agora para viver uma vida, vivermos em santificação, vivermos uma vida que glorifica o Senhor. Aliás, os nossos símbolos de fé nos ensinam isso, tanto o Catecismo Maior como o Breve Catecismo, na pergunta número 1, que é qual o fim principal do homem, qual é o fim supremo do homem, do ser humano, nós sabemos a resposta. O fim principal, supremo do ser humano é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. E como nós glorificamos a Deus? Vivendo uma vida de obediência à sua palavra. É por isso que esse estudo ele é importante, é por isso que esse estudo é oportuno, é por isso que esse tema é relevante. Nós que fomos salvos pelo Senhor e agora pertencemos ao Senhor, precisamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Antes, como nós vivíamos? De acordo com a vontade de quem? Como nós vivíamos antes de sermos alcançados pela graça do Senhor, feitos filhos de Deus? Como nós vivíamos? De acordo com a nossa própria vontade, com o nosso querer. Seguíamos o nosso coração. Fazíamos aquilo que simplesmente desejávamos, quando podíamos, é claro. Mas agora, salvos pela graça do Senhor, devemos viver de acordo com a vontade do Senhor. Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Ok, irmãos, então, estudando sobre esse tema, já há algumas semanas, nós vimos que, a respeito da ética individual, nós começamos a olhar para o precioso Salmo 37. Se você puder, abra sua Bíblia aí no Salmo 37, e nós começamos a olhar para este precioso texto da preciosa palavra do Senhor, onde Davi nos instrui a não vivermos uma vida de rancor, de ódio, de vingança, de indignação, de revolta. Davi diz, isso não vai acabar bem. Alguém poderia perguntar, como não viver uma vida de indignação, de revolta num mundo como o nosso? De fato, naturalmente falando, é difícil porque nós vivemos num mundo quebrado por causa do pecado, com pessoas quebradas por causa do pecado, um mundo onde reina a injustiça, um mundo onde reina atitudes perversas de maldade, um mundo onde tantas pessoas que fazem o mal saem impunes, um mundo permeado de juízes por vezes corruptos que aceitam suborno, um mundo onde tantas pessoas que procuram fazer o bem acabam sendo injustiçadas. Esse é o mundo em que vivemos. Desde Gênesis 3, desde a queda, tem sido assim. Injustiça, maldade. Então, como viver num mundo assim? Davi começa dizendo, não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Por quê? Porque o justo juiz vai tratar com eles. Olha o que ele diz, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Então, como nós devemos viver? E aí nós já olhamos para o verso de número 3. Devemos viver uma vida em confiança no Senhor. Devemos tirar a nossa confiança de nós mesmos, a nossa esperança de nós mesmos, ou de pessoas, ou de circunstâncias, e depositarmos única e exclusivamente no Senhor, completamente no Senhor. Vimos inclusive Provérbios 3, 5, quando o sábio Salomão diz que devemos confiar no Senhor de todo o coração. Confia no Senhor, diz Davi no verso 3, confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Além de confiar no Senhor, nós vimos também na semana passada, nós devemos ter prazer no Senhor. Davi diz, agrade-se do Senhor. Não somente a nossa confiança precisa estar no Senhor, não somente a nossa segurança deve ser o próprio Deus, deve estar no Senhor, o Senhor deve ser a nossa rocha, mas também, irmãos, o nosso prazer deve estar no Senhor. Davi diz, agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do coração de vocês. Nós vimos na semana passada que a ideia aqui é, quando Deus
for de fato, quando o nosso prazer estiver de fato no Senhor, o nosso coração ficará satisfeito. Poderemos dizer como Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e por isso eu não preciso de mais nada, eu estou satisfeito, nada me faltará, nada mais me falta porque o Senhor é o meu pastor. O meu coração satisfeito no Senhor está completamente satisfeito. Eu não dependo de mais nada para ser feliz. Entenderam, irmãos? Isso também nós vimos na semana passada. A nossa confiança deve estar no Senhor, o nosso prazer deve estar no Senhor. E nós olhamos para Filipenses 4 também, quando Paulo diz, alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Alegre-se no Senhor, tenha a sua alegria no Senhor. Bem, continuando no Salmo de número 37, quando chegamos no verso de número 5, nós lemos Davi dizendo, entregue o seu caminho ao Senhor. Percebam, irmãos, aqui, uma atitude está ligada à outra. Nesses verbos que Davi usa, nessas ações que Davi diz que devemos tomar, uma está ligada à outra. A pessoa que confia no Senhor e tem o seu prazer no Senhor, ela vai entregar o seu caminho ao Senhor. Veja, você entregaria algo seu, precioso, importante, alguém que você não confia? Você entregaria a alguém que você não confia? Você não deixa... Bom, há pessoas que talvez o façam por irresponsabilidade. Você, por exemplo, que tem filhos, ainda na idade da infância, e vai procurar, por exemplo, precisa de alguém, uma babá, alguém para ajudar a cuidar. Você não vai pegar uma pessoa que está passando na rua, vem aqui, você quer ganhar quanto para ficar com o meu filho aqui? Tem gente que não faz isso nem com carro. Você vai levar o seu carro, você não vai levar em qualquer lugar, você vai procurar um mecânico de confiança. Quanto mais um filho. E aí você vai colocar numa escola, você também vai procurar saber como é a escola, vai procurar conhecer os professores. Você não vai entregar a sua casa ao cuidado de qualquer pessoa. Você vai viajar, diz assim, está passando alguém na rua, você pode cuidar da minha casa? Eu me lembro, e às vezes mesmo você conhecendo, você acaba se prejudicando. Eu me lembro um presbítero da igreja lá de Guarulhos, ele foi confiar em alguém que se dizia reabilitado, e ele disse assim, olha, eu vou viajar, então você fica cuidando da minha casa. Imagina, quando ele chegou, quando ele voltou, o sujeito tinha feito a limpa na casa daquele presbítero, daquele irmão. Então, mesmo você conhecendo e dando um voto de confiança, às vezes acontece isso. Há pessoas que têm dificuldade em orar, ou oram e ainda assim continuam ansiosas. Por que isso acontece? Já pararam para pensar nisso, irmãos? Você coloca diante do Senhor os seus pedidos de oração, a sua vida, mas continua inquieto, continua angustiado, continua ansioso. Isso mostra o quê? Nós não estamos confiando. Uma coisa é você ser perseverante na oração. Olha, eu oro constantemente ou continuamente, colocando diante do Senhor tal pedido de oração, talvez um filho, um cônjuge, pedindo a conversão de alguém, colocando a sua vida diante do Senhor, isso é uma coisa. Você ser perseverante na oração, mas não ansioso, não angustiado, mas confiante. Outra coisa é você entregar e ficar segurando. Olha, toma aqui, Senhor, mas continua segurando, continua angustiado, continua ansioso, não confia. Irmãos, entregar o nosso caminho ao Senhor envolve confiança. E para confiarmos no Senhor, aí nós temos que voltar um pouco no que nós já falamos na semana passada e saber quem Deus é. Deus é aquele que tem controle sobre todas as coisas. É aquele que dirige todas as coisas. É aquele que dirige o universo. Domingo passado, durante o culto, eu falei um pouco sobre, olhando para Atos 12, eu falei um pouco sobre a doutrina da providência de Deus. Eu citei a definição que a Confissão Belga traz de providência, que o Catecismo de Heidelberg traz de providência, que a Confissão de Westminster traz de providência, que os nossos catecismos de Westminster trazem de providência. E em todas as definições a ideia é Deus dirigindo todas as coisas, com
um propósito abençoador, para a glória dele e para o bem do seu povo. A ideia da doutrina da providência de Deus é que Deus governa esse universo, dirige inclusive as ações, um micro-universo, as decisões as mais variadas e possíveis, e ele o faz para a glória dele e para o bem do seu povo, ainda que determinadas situações nós não consigamos entender, como a morte de um ente querido, de uma criança, como uma situação de sofrimento. Podemos não entender, enxergar ali um propósito imediato, mas uma coisa é certa: o Senhor soberano sobre todas as coisas, dirige todas as coisas para um bem maior. Daí nós usarmos a palavra não somente soberania, mas providência. Porque soberania tem a ideia de controle total, de poder total. Mas Deus não somente tem o poder total, o controle total. Ele dirige com um bem proveitoso, ele é bondoso. Daí a ideia de providência. Quando nós, de fato, entendemos isso e cremos nisso, nós podemos confiar. Nós não confiamos em quem nós não conhecemos. Uma vez que nós cremos que Deus tem todo o poder e que Ele é bom e Ele faz tudo de forma sábia e proveitosa para a glória dEle e para o bem do seu povo, nós conseguimos confiar. Conseguindo confiar, nós conseguimos ter prazer neste Deus. Conseguindo confiar e ter prazer nele, nós conseguimos, então, entregar o nosso caminho ao Senhor. Nós conseguimos confiar a tal ponto de colocar tudo diante dele e descansar. Alguém essa semana, ao falar sobre a questão do perdão, disse assim: pastor, é possível perdoar e não esquecer? Eu disse sim, porque o perdão não tem a ver com amnésia. Eu perdoo aquilo que a pessoa fez, mas eu continuo me lembrando daquilo. Só que com a diferença de que eu me lembro daquilo e aquilo já não me traz mágoa, já não me faz mal. Eu não esqueço daquilo, eu não sofro uma amnésia, mas quando eu lembro, aquilo já não me faz mal. A ideia da confiança é a ideia de que, e de entregar, é a ideia de que eu consigo de fato fazer, sem me esquecer. A ideia não é com relação ao perdão, não é com relação à amnésia, mas é a ideia de que aquilo já não me afeta, no sentido de que eu entrego, eu vou me lembrar, mas eu já não fico ansioso. Estão entendendo a comparação? O perdão é, eu me lembro, mas aquilo não me traz mágoa. A confiança é, eu vou continuar persistindo, mas agora eu não estou mais ansioso, porque eu sei que a minha causa foi entregue nas mãos do justo juiz. Eu posso descansar. Então a perseverança na oração não é por falta de confiança, mas é porque na perseverança eu aprendo a depender do Senhor, que é o Todo-Poderoso. É por isso que Jesus, ao nos ensinar a orar, lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, ele nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aí Jesus nos ensina a pedir o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E alguém pergunta: se Deus é soberano, se Deus é onisciente, por que é que eu devo, e se Ele me ama, por que é que eu devo continuamente pedir o pão de cada dia? E percebam, a ideia de pão ali é a ideia de tudo que é necessário, não é pão literalmente, ou somente um pão, ou um alimento, é tudo que é necessário para a nossa vida. Jesus nos ensina a diariamente colocar diante do Senhor, porque a oração dominical não é que é a oração que eu faço todo domingo. Tem gente que acha isso, né? Ali a ideia, né? A palavra é a ideia da oração que eu faço ao Senhor. Né? Então eu devo fazer não uma vez por semana, né? Eu devo fazer continuamente. Então por que eu devo continuamente pedir o pão de cada dia? Por que eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor constantemente, colocando diante dele as minhas necessidades, os meus anseios, lançando sobre ele aquilo que me preocupa? Porque conquanto Deus saiba do que eu preciso, isso me ajuda a aprender a depender dele.
Ao pedir o pão de cada dia, ao entregar o nosso caminho ao Senhor continuamente, ao colocar diante do Senhor as minhas necessidades continuamente, diariamente, eu estou crescendo na dependência do Senhor. Porque uma coisa é, nós dependemos do Senhor, outra coisa é, nós sabemos que dependemos do Senhor. Porque todos os seres humanos dependem do Senhor. É Ele quem dá vida. É Ele quem sustenta o espírito. Se Deus fechar o fôlego de alguém, se Deus cortar o fôlego de alguém, a pessoa morre. Mas nem todos têm essa consciência. Quantos são aqueles que se acham autossuficientes e confiam na sua força, no seu vigor, na sua sabedoria, na sua riqueza, trabalham e dizem assim: o que eu conquistei foi com o meu trabalho, eu mereci isso. E acham que tem o que tem porque simplesmente fizeram. Veja, e nós não estamos tirando aqui a responsabilidade da pessoa. Claro, ela trabalhou, ela fez. Confiar na soberania de Deus não deve nos levar ao ócio, à preguiça, dizendo: Senhor, olha, eu estou aqui, o Senhor me dá o que eu preciso, eu vou ficar aqui deitado na rede. Não, não é isso. É fazermos a nossa parte, aquilo que devemos fazer com responsabilidade, mas confiando que tudo vem dEle. Porque até para fazermos a nossa parte, nós dependemos do Senhor. Então, queridos irmãos, voltando aqui, a ideia, então, para podermos entregar o nosso caminho ao Senhor, nós precisamos confiar no Senhor. E nós sabemos que confiamos no Senhor quando nós entregamos e não continuamos ansiosos. Voltando para o texto que nós olhamos semana passada, por favor, abra sua Bíblia mais uma vez, lá em Filipenses 4, esse é um texto que nós vamos olhar para ele paralelamente ao Salmo 37, e nós temos muitas coisas em comum aqui nas palavras do apóstolo Paulo com as palavras de Davi. Filipenses 4. Aqui em Filipenses 4, na semana passada nós olhamos para o verso de número 4, quando Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. A ideia de ter prazer no Senhor, de agradar-se do Senhor. Aí depois ele diz que a moderação de vocês seja conhecida de todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Percebam, irmãos, a ligação que essas palavras de Paulo têm com um versículo que nós lemos há pouco, lá do Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Como nós entregamos o nosso caminho ao Senhor? Quando nós colocamos diante dele a nossa vida, quando nós lançamos sobre ele, como diz Pedro numa das suas epístolas, toda a nossa ansiedade. Como diz Paulo aqui, quando nós, ao invés de nos deixarmos ser tomados pela ansiedade, pelas preocupações exageradas, nós colocamos tudo diante dele em oração, com súplica, com ações de graças. Isso é entregar o nosso caminho ao Senhor. É reconhecer que dependemos dele. É reconhecer que ele tem todo o poder, confiar nele, ter prazer nele e colocar tudo diante dele. Senhor, a minha vida está nas mãos do Senhor. Senhor, essa situação que eu estou passando, ao invés de eu me vingar, eu quero entregar ao Senhor. Sabe, irmãos, nós temos dificuldade com isso, porque a nossa tendência natural é segurar. Fulano fez algo contra mim, eu preciso revidar. Essa semana eu passei por isso no trânsito. Um sujeito me fechou 2 vezes. A Cris já olhou para mim, ela estava do meu lado e falou assim: deixa para lá. A vontade que eu tinha, meus irmãos, era de tomar para mim e resolver do meu jeito. Pode ser algo que não seja somente no trânsito, pode ser algo que uma pessoa está fazendo contra você, talvez no trabalho, talvez alguém da família, talvez alguém que se diga amigo, e a pessoa está fazendo algo contra você. E a sua vontade é pagar o mal com o mal. Jesus, no Sermão do Monte, já nos ensinou que não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar com o bem. Isso vai exigir de nós, não simplesmente dizer assim: tudo bem, a pessoa, ela fez tudo isso mesmo,
e tomara que ela fique impune. Não, não é isso. A pessoa está agindo em maldade, a pessoa está prejudicando outras pessoas, a pessoa te prejudicou. O que você vai fazer? Ao invés de você assumir o papel de juiz e querer pagar o mal com o mal e tratar você com a vida da pessoa, você vai entregar ao Senhor. Lembra? A Bíblia diz que Ele é o justo juiz. O Senhor diz: a mim me pertence a vingança. Diferente de nós, Ele é justo juiz. Ele é santo, nós não somos. Entregar o nosso caminho ao Senhor é saber reconhecer que Ele é todo-poderoso, Ele é santo, Ele é justo, Ele sabe o que faz, Ele tem poder para agir. E aí nós colocamos: Senhor, julga o Senhor a minha causa. Seja alguém, e aqui eu estou usando o contexto do Salmo 37, que Davi diz: não fiquem irritados por causa daqueles que fazem o mal. Mas pode ser qualquer outra situação. Senhor, eu dependo disso, eu preciso disso. O Senhor é o Deus da provisão. A minha parte eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou fazer aquilo que estiver ao meu alcance, mas eu vou entregar ao Senhor. A ansiedade é a gente querer fazer aquilo que está além do nosso alcance. Porque se você tem uma necessidade para tratar, para resolver, e você tem condições de resolver isso, vai, resolva. Simples assim. E você vai fazer com a ajuda do Senhor, com o fortalecimento do Senhor. Mas existem coisas que estão além do nosso alcance. Existem coisas, por exemplo, que nós nem sabemos se vão acontecer. E a ansiedade é você, inclusive, querer viver o dia de amanhã, hoje. Não é isso? Daí, lá em Mateus 6, Jesus dizer assim: olha, deixa cada dia o seu próprio mal. Viva o dia de hoje. Não ande ansioso. A ideia também, lá em Mateus 6, é a mesma do Salmo 37, é a mesma aqui de Filipenses 4. É entregar ao Senhor. Tanto é que Jesus diz assim: não fiquem ansiosos. Observem como Deus cuida dos pássaros. Ele alimenta as aves dos céus. Observem como Deus cuida da erva do campo. Ele é quem veste os lírios. Então, entrega ao Senhor. O que Jesus diz? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, a comida, o alimento, as roupas, Deus vai acrescentar. É entregar diante do Senhor, irmãos. E aqui Paulo, em Filipenses 4, ele está dizendo isso: coloquem tudo diante do Senhor, entreguem tudo ao Senhor. E qual vai ser o resultado? Verso 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ansiedade não é aquilo que afeta o nosso coração, a nossa mente, que nos deixa angustiado? Bem, contra a ansiedade, eis aqui a solução: entrega o teu caminho ao Senhor. Para isso você precisa fazer o quê? Confiar no Senhor, ter prazer no Senhor. E aí você vai conseguir entregar o seu caminho ao Senhor. E aí, finalmente, você vai sentir a paz de Deus, que excede todo entendimento. É o que vem no Salmo 37, no verso seguinte, no verso de número 7. Descanse no Senhor. Mais uma vez, percebam a sequência. Verso 3, Davi diz: confie no Senhor. Verso 4, Davi diz: tenha prazer em Deus, agrade-se do Senhor. Verso 5, Davi diz: entrega o teu caminho ao Senhor. O que vai restar para nós? Verso 7, descansar no Senhor. Aquele que confia no Senhor de todo o coração, aquele que tem o seu prazer no Senhor, aquele que consegue entregar o seu caminho ao Senhor, ele irá descansar. Ou é o que Paulo diz na sequência lá de Filipenses 4, a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente. Irmãos, quantas pessoas sofrendo com ansiedade, com o medo, síndrome do pânico, ansiedade, e buscando nas medicações, né, um resultado para isso, uma cura para isso. O que ela consegue, talvez um lenitivo, mas a angústia continua lá. Quando passa o efeito da medicação, quando passa o efeito do álcool, quando passa o efeito da droga, quando as pessoas vão embora, a angústia continua ali. O medo continua ali, a ansiedade continua ali. A pessoa ainda não aprendeu a confiar no Senhor, a ter prazer no Senhor, a entregar o seu caminho ao Senhor, para poder finalmente descansar no Senhor.
E, irmãos, para descansar no Senhor, nós precisamos seguir os passos anteriores. Até aqui tudo bem, irmãos? Olha quanto nós já caminhamos. Confiança no Senhor, prazer no Senhor, entrega ao Senhor, né? Em oração, em confiança, e descansar no Senhor. Alguma pergunta até aqui, algo a acrescentar? Algum testemunho para compartilhar? Fique à vontade, irmãos. André, se quer falar, está com o microfone aí? Veja, irmãos, ele já deixa o microfone com o André, né? Fique à vontade, meu irmão. É muito boa a sua participação sempre. Amém. Então, reverendo, é porque assim, a questão da confiança no Senhor, né? Como você falou, é algo que é constante. E muitas vezes a gente sabe qual que é a receita, que é o arroz e feijão que a gente precisa estar orando. Esses passos que você falou do Salmo 37, a gente sabe fazer, a gente sabe o caminho para chegar, vamos dizer, ao gol, vamos dizer. Mas mesmo assim a gente prefere outras fontes, né? É igual como lá diz em Jeremias, né? Que o povo preferiu cisternas rotas e esqueceu do Senhor, que é a fonte da água viva. Às vezes a gente prefere outras fontes, mas não a fonte verdadeira, né? É verdade. Eu acho que, em geral, é o que você falou, André, o nosso problema não é que a gente não sabe o que a gente deve fazer. Talvez alguns não saibam, mas nós, que já estamos na igreja há algum tempo, tem gente até que fala, lá vem o pastor falar de novo desse negócio de oração. O nosso problema não é a gente saber o que tem que fazer, mas é a gente fazer o que a gente sabe que tem que fazer. Vejam, domingo, sermão de domingo passado, nós olhamos para Atos 12. Herodes manda matar Tiago e manda prender a Pedro. Está lá segurando Pedro, é dia dos pães asmos, ele não pode fazer nada, tem que esperar a Páscoa. E nós lemos, irmãos, em Atos 12, nós vimos que a igreja estava em oração. Nós vimos domingo passado que o que nós devemos fazer é orar. Nós lemos sobre a forma como Deus, né, maravilhosamente, extraordinariamente livra o seu servo da prisão, a ponto de que quando ele chega lá e bate na porta, o pessoal fica admirado. Rod nem acredita, né? Rod, aliás, fica tão feliz que vai contar para os irmãos, e os irmãos nem acreditam. Falam, você está louca, Pedro está lá preso, nós estamos orando por ele, mas Deus não responde tão rápido assim, né? Responde, por vezes ele responde. E aí nós falamos sobre a importância da igreja orar. Coloquei no boletim, inclusive, não coloquei? Na pastoral do boletim, sobre por que orar. Aí, se a gente for responder, o que isso mudou na nossa vida? O sermão sobre a igreja orar, a pastoral sobre oração, né? Quantos de fato fizeram aquilo que sabiam que deveriam fazer? Talvez alguns. Então, eu concordo, André, de fato o nosso problema está mais no fazer aquilo que precisa ser feito do que saber o que precisa ser feito. Nós precisamos, irmãos, nós sabemos que precisamos confiar no Senhor, que precisamos ter prazer em Deus, que precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, para que possamos descansar. Por que é que nós não fazemos? A nossa preguiça, a nossa falta de empenho, eu creio que tem muito a ver com o fato de que nós temos, por vezes, os ídolos do nosso coração, que no fundo parece que nós acreditamos que o nosso prazer é fora da oração, é fora do Senhor. A nossa confiança tem que estar no nosso trabalho, nos nossos bens. Eu creio que ainda o problema é a idolatria do coração. No fundo, parece que nós ainda não acreditamos que Deus é quem tem poder para nos fazer verdadeiramente felizes, nos dar segurança. Por isso nós gastamos mais tempo com entretenimento do que com oração e leitura da palavra. Nós gastamos mais tempo adquirindo coisas do que investindo no reino, acumulando tesouros no céu, como diz Jesus lá em Mateus 6,19. Nós investimos mais nos tesouros da terra do que nos tesouros no céu, porque no fundo o nosso coração ainda não acredita que a nossa alegria deve estar no Senhor e que somente Ele tem poder para de fato alegrar o nosso coração, que a nossa segurança tem que estar no Senhor, porque somente Ele tem poder para nos guardar. Eu creio que no fundo ainda o problema a raiz é do coração, o ídolo do coração, os ídolos do coração. Como? O jovem rico, nosso irmão diácono Marcos está dizendo do jovem rico, né, que confiava mais nas suas riquezas. Jesus vai
tratar com ele. Jesus revela os ídolos do coração dele, porque quando Jesus diz assim, que ele diz assim, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim, você conhece os mandamentos. E Jesus cita alguns dos mandamentos. Honrar pai e mãe. Né? E dos mandamentos que Jesus cita, ao final aquele jovem responde para Jesus, isso eu tenho observado. Desde que eu era bem novo eu tenho observado isso. Tenho sido bom filho, tenho sido honesto, tenho sido uma boa pessoa. Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia dos ídolos do coração. Aí o que Jesus disse para ele? Ok, então, se você quer ser perfeito, é o seguinte, vai e vende tudo que você tem, doa aos pobres e me segue, e siga-me. E aí diz o texto que aquele jovem saiu triste, porque ele era dono de muitas riquezas. Quando ele foi confrontado em relação aos ídolos do coração, aquilo que ele acreditava que trazia verdadeiro prazer e segurança, ele disse, não posso trocar. Não dá para trocar esses meus falsos deuses por Jesus. E é bem isso mesmo, Marcos, porque é o que nós acabamos de falar, né? Eu acredito que o nosso maior problema é esse. No fundo, muitas vezes nós acreditamos que são aqueles falsos deuses, como no caso daquele jovem rico, e no nosso caso pode ser qualquer outra coisa, que tem mais poder para nos dar felicidade e segurança do que Deus. E aí nós nos agarramos àquilo. Né? Obrigado, Marcos, muito obrigado. Falta de fé. É. Uhum. É. Uhum. Uhum. Nosso irmão Mário, ele está trazendo a seguinte questão, se isso não é falta de fé, então. Eu creio que sim, porque o problema da confiança, o que é a confiança? É a falta de fé. Quando, um texto que eu tenho citado muito aqui, né, lá no final de Marcos 4, a partir do verso 35, quando os discípulos estão com Jesus no barco, e eles acordam Jesus, vem aquela tempestade, eles dizem, mestre, não te importa que pereçamos? Falta de fé. Tanto é que Jesus desperta, Jesus dá ordem ao mar, ao vento, Jesus diz, aquiete-se, e aí Jesus se volta para os seus, se vira, né, olha para os seus discípulos, e quais são as palavras que Jesus diz para eles? Por que é que vocês são tão medrosos? Por que é que vocês não têm fé? E diz a Bíblia que fica um olhando para o outro dos discípulos, dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não criam que Jesus os amava suficientemente, porque a pergunta deles para Jesus é, não te importa que pereçamos? E eles não criam ainda que Jesus era o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Porque eles ficam admirados, o texto diz que eles ficam com um grande temor, ao dizer, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O que chama mais a atenção daqueles discípulos foi o fato de Jesus dar ordem à criação e a criação obedecer. Interessante, né? Eles deveriam também estar admirados com o amor de Jesus por eles, mas eles ficam admirados com o poder de Jesus. A nossa falta de fé é expressa na nossa ansiedade, no nosso medo. Aqueles discípulos, eles estavam ansiosos com medo, porque eles não criam no amor de Deus e eles não criam no poder de Deus. Ou não criam que Jesus de fato os amava perfeitamente e que Jesus tinha poder sobre céus e terra. Porque eles manifestam um medo. Então é isso, Mário, é isso, eu concordo com você, né? A nossa falta de fé nos leva à nossa falta de confiança, que nos leva à nossa ansiedade, medo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, angustiada, eu tenho muito medo. Eu não posso dizer para a pessoa, como conselheiro bíblico, o que você precisa é de um comprimido, o que você precisa é confiar em você mesmo. Não, eu preciso dizer, olha, você não confia em Deus. Não, mas eu acredito em Deus. Tá, mas
Você talvez seja como aqueles discípulos, a ponto de Jesus dizer: por que vocês são tão medrosos, por que vocês ainda não têm fé? A nossa fé ainda não é suficiente. E a boa notícia é que, para pessoas como nós, que temos uma fé muito pequena, ou que nos falta fé, nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, me ajude a confiar no Senhor de todo o coração. Senhor, me ajude a tirar a minha confiança dos falsos deuses, dos ídolos, a tirar a minha confiança em mim mesmo, nas coisas, nas pessoas, e ajuda-me a confiar no Senhor de todo o coração. Essa é uma oração, irmãos, que nós precisamos fazer. Não tem aquele cântico, aquela música, acho que é do Projeto Sola: ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Eu preguei esses dias na Igreja Batista Reformada, e eles cantaram esse cântico, e durante o sermão eu aproveitei e fiz essa aplicação, né? Porque no cântico ele diz, ele fala, ajuda-me a confiar mesmo quando a confiança me faltar. E tem uma outra parte que ele fala, como é que é? Como é, irmã Nilzete? Então, é uma oração muito preciosa. Eu disse para os irmãos lá, falei: irmãos, eu acho que isso que nós cantamos ainda há pouco, nós deveríamos, que é uma oração, nós deveríamos cantar ou orar continuamente. Orar continuamente. Pai, Deus de justiça, misericórdia e amor. Que ele fala. Ajuda-me a já não ser... Ajuda-me a enxergar, mesmo quando o meu olhar falhar. Né? Obrigado, Débora. Então, uma oração preciosa. Davi, a irmã Nilzete, tinha mais algo a complementar? André, por favor. É assim, a questão, né? O senhor está falando na questão da ansiedade. Mas tem a ansiedade, que é um caso orgânico também, né? Uhum. Porque tem a ansiedade, que é um caso orgânico, e a outra ansiedade, que é um caso espiritual, né? A falta de fé, a falta de esperança, ou tentar resolver por si próprio, ou tentar achar que a própria pessoa tem como fazer, mas não consegue, e aí embaralha tudo a mente da pessoa, né? Eu diria, irmã Nilzete, que é em muito menor número, mas existe. Existem casos que o problema, por exemplo, a pessoa sente uma angústia muito grande, e ela às vezes nem sabe explicar. E às vezes o problema é orgânico. É por isso, eu falei até recentemente, que em muitos atendimentos que eu dou, pastoral e aconselhamento, o presbítero Vitor me acompanha como médico, como alguém que está se especializando na área da psiquiatria, né? Porque muitos casos são orgânicos. Muitos casos envolvem as duas coisas, tanto espiritual quanto orgânico. Porque nós somos uma unidade, né? Nós não somos aquela ideia de que o homem é composto por alma, espírito e corpo, alma ou espírito e corpo, mas nós não temos como separar isso. Então, muitas vezes, envolve tudo, né? Eu já atendi, por exemplo, pessoas dizendo assim: pastor, olha, eu estou sentindo assim uma angústia, algo, sabe, não sei se eu estou com depressão, mas é uma angústia muito grande, eu não sei nem explicar, mas sabe, pastor, eu oro, eu confio em Deus. Mesmo assim a gente ora, e aí eu perguntei: como é que são os seus exames? Eu fiz recentemente alguns exames, vou levar para um médico olhar. Passou alguns dias atendendo aquela pessoa novamente: pastor, eu estou muito bem. Lá nos exames deu que eu estava com uma disfunção na glândula tireoide. O médico passou um remedinho, resolveu, não estou mais sentindo toda aquela angústia. Era um problema o quê? Orgânico. Era um problema orgânico. Então, nós do aconselhamento bíblico somos por vezes taxados de pessoas que dizem que tudo é pecado. Talvez alguns conselheiros bíblicos ajam assim, mas em geral não. Nós cremos que é possível que a pessoa tenha um problema orgânico, nós cremos. O que eu disse ainda há pouco, irmã Nilzete, é que
a nossa ansiedade, não estou dizendo ansiedade, aquela preocupação exagerada, é fruto da nossa falta de confiança em Deus. Tá? Então, eu acho que é difícil alguém estar com uma preocupação exagerada que seja causado por um problema orgânico. Muitas vezes essa preocupação exagerada, essa falta de confiança em Deus, leva a problemas orgânicos. É verdade. E aí a pessoa vai ter que tratar com medicação também. Mas a raiz do problema é a questão da falta de confiança em Deus. Então, por isso que eu disse, há casos que a pessoa precisa tanto ser tratada de forma medicamentosa, com medicação, com remédio, quanto também tratando do seu coração diante de Deus. Há casos que o problema é só a questão do pecado e ela precisa se arrepender, mudar o que precisa ser mudado, e há casos que é só orgânico, que não é falta de oração, falta de confiança em Deus, é que a pessoa está com um problema orgânico, um desequilíbrio no corpo, um problema de saúde. Né? Porque não adianta a pessoa, olha, a pessoa diz assim, estou com diabetes, eu digo assim, não, seu problema é espiritual. Talvez existam atitudes que ela precisa corrigir, sim, da vida dela, mas ela precisa tomar medicação. Né? Então, a coisa não é só dizer, olha, é só espiritual ou é só orgânico, às vezes até as duas coisas. Às vezes as duas coisas. Obrigado, irmã Nizete. Davi continua, vamos voltar para o Salmo 37. E aí, depois dele, no verso de número 7, falar sobre descansar no Senhor, o que mais que Davi diz aí? Qual é a sequência aí? O que mais que Davi diz? Depois ele dizer descansa no Senhor. E vejam que Davi continua, ele vai trazendo novamente a ideia, né, da confiança no Senhor, porque, e de não deixarmos a ira tomar conta, porque ele diz assim, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza mal, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Ele diz, não se irrite. Como diz era o Kiko que dizia isso? Tá bom, mas não se irrite? Era o Kiko lá do Chaves que dizia isso? Ou era o Chaves? Tá vendo? Faz muito tempo que eu não assisto isso. Tudo bem, mas não se irrite. E vejam, meus irmãos, esse é um princípio bíblico. A Bíblia está dizendo não se irrite. Tá vendo? Quem disse que o Chaves não tem fundamentação bíblica também, né, no Chaves? Tudo bem, mas não se irrite. Não se irrite. Não dê lugar. Inclusive, se nós olharmos para 1 Coríntios 13, quando Paulo diz o amor, a partir do verso de número 4, o amor é paciente, o amor é benigno, é bondoso, o amor não se exaspera. Essa é a ideia. O amor não se exaspera. Quando nós de fato amamos, nós não damos lugar à irritação. Nós vivemos, mais uma vez, olha o contexto do Salmo. Lembra como é que Davi começou o Salmo? Não fiquem irritados por causa dos malfeitores, nem tenham inveja dos que praticam iniquidade. Esse é o pano de fundo do Salmo. Nós vivemos num mundo quebrado, com ações erradas, gente fazendo o que é mal, gente aparentemente impune, pelo menos na justiça dos homens aqui. Mas Davi diz, fiquem tranquilos, Deus vai tratar com cada um. Em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Então, não fiquem irritados. Não deixem que a revolta e a indignação tome conta do coração de vocês. Nós, meus irmãos, não podemos deixar que a irritação, a indignação tome conta do nosso coração. Como fazemos isso? Confiando no Senhor, confiando que Ele é o justo juiz, confiando que o que acontece não fugiu dos olhos do Senhor. Às vezes, nós olhamos esse mundo como se Deus estivesse bem distante, saiu para dar uma volta e nem sabe o que está acontecendo aqui. E quando Ele voltar, Ele vai até se assustar. Não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, meus irmãos, continua no trono, na sala de controle do universo, dirigindo todas as coisas que acontecem. No domingo passado, quando nós olhamos para o Atos 12, a morte de Tiago não fugiu ao controle de Deus. A prisão de Pedro também não. Deus sabe o que acontece nesse mundo. Deus sabe o que acontece com o seu povo. Quando o povo de Deus é levado para o cativeiro,
Antes de alguém dizer assim, "Ih, Deus descuidou, cochilou." O salmista diz que Deus não cochila, não dorme o guarda de Israel. Lá em Daniel 1 diz que Deus entregou o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. Deus controla todas as coisas, Deus dirige a história. Essa confiança deve nos levar a não deixarmos que as coisas erradas desse mundo tomem lugar no nosso coração e nos deixem revoltados. Tem gente que já não dorme, assiste ainda, né, os noticiários, e aí alguém disse assim, eu não sei se eu assisto o noticiário da tarde para atrapalhar, né, o meu apetite da janta, ou se eu assisto o jornal da noite para atrapalhar a digestão da minha janta e atrapalhar o meu sono. Porque é isso, você vai assistir os noticiários e se você não tiver a confiança no Deus que dirige todas as coisas e que tem os seus santos propósitos, ainda que não entendamos no momento, nós vamos ficar angustiados e vamos ficar irritados. E aí você vai dar soco na mesa, você vai chutar o cachorro, isso vai te causar uma úlcera, uma gastrite, você vai ficar revoltado e você vai brigar dentro de casa e você vai ficar... porque você está deixando a irritação tomar conta do seu coração, ao observar as maldades e as injustiças desse mundo. Como é que lidamos com isso? Confiança no Senhor, prazer no Senhor, entregando o nosso caminho ao Senhor e descansando no Senhor. Isso é um santo remédio contra a irritação. Porque você vai tomar o calmante não vai resolver o problema do seu coração. Você vai ser um lenitivo. Talvez você fique até um pouco, sossegado demais. Não estou tão irritado agora, tomei meu comprimidinho. Mas lá no seu coração a ira vai ainda estar ali. Você só está tomando lá um sossega-leão para não deixar aquilo extravasar, mas não é assim que a gente resolve o problema. Ok, irmãos? Não. Diz Davi aqui no verso de número 7, não se irrite. E aí no verso 8, o que Davi diz? Deixe a ira, abandone o furor. A ira, meus irmãos, quero aproveitar esses poucos minutos que nós temos, a ira é um problema que também tem a ver com o nosso coração. Toda a ira é errada? Não. Existe a ira justa? Existe. Mas eu acho difícil que seja essa a nossa ira. Pelo menos a minha não é. Quando o sujeito me fechou essa semana, a minha ira não foi uma ira justa, santa. Incircunciso, você pecou contra Deus, sendo imprudente no modo de você dirigir. Eu fiquei irritado porque eu estava com pressa, porque a Cris tinha exame, determinado horário, eu tinha que voltar a tempo de buscar o Pedro na escola e tinha a questão do almoço das meninas que estavam arrumadas para ir para a escola, e é por causa disso que eu fiquei irado, porque aquele sujeito não deixou eu passar, ele estava lento, e ele não tinha a mesma pressa que eu, e eu queria que ele me deixasse passar, e ele foi me fechando. A minha ira não foi uma ira justa, não foi uma ira santa, foi uma ira porque aquilo afetou a minha vida, a minha pressa, e eu fiquei muito aborrecido. Em geral, a nossa ira não é justa. A de Jesus, a de Deus é justa. Deus se ira, e Ele se ira de forma justa. Jesus se irou algumas vezes. Você deve se lembrar quando Jesus foi até o templo e ali Ele encontrou pessoas que estavam usando o templo para benefício próprio, para ganhar dinheiro, enganando inclusive outras pessoas. Aqueles cambistas do templo, as pessoas iam a Jerusalém para oferecer sacrifício, e as pessoas, muitas delas, caminhavam quilômetros e quilômetros, deixavam para comprar lá em Jerusalém a oferta para oferecer ao Senhor. E ali já estavam aqueles cambistas preparados para vender a oferta, que não era oferta boa, era oferta com defeito. E vendiam acima do preço. Já existia esse tipo de prática lá nos dias de Jesus, E aí eles estavam fazendo isso no templo, se aproveitando das pessoas no templo, para benefício próprio. Jesus chega ali, vê aquela cena, ele fica irado, porque a casa do Pai estava sendo profanada por aqueles
aquelas pessoas. Jesus faz lá um tipo de chicote, põe aquela gente para correr. A ira de Jesus foi justa, foi santa. Quando os pais queriam levar suas criancinhas para Jesus abençoá-las, e os discípulos estão lá impedindo, dizendo não façam isso, Jesus fica irado. A Bíblia traz a palavra indignação, e Jesus indignou-se. Essa é a ideia, ira justa, santa. E ele diz, parem de impedir os pequeninos de virem até mim, dos tais deles é o reino dos céus. Quando Jesus cura no sábado e vem ali alguns religiosos da época criticar Jesus, quando Jesus... Então, irmãos, poderíamos citar outras passagens, mas só para os irmãos terem ideia, Jesus se irou, mas em nenhum momento a indignação de Jesus foi pecaminosa. A nossa indignação em geral é. E aí a palavra de Deus diz, deixa a ira. Paulo vai escrever em Efésios, não se põe o sol contra a vossa ira. Irai e não pequeis. Ou seja, é possível você irar sem se pecar, mas é difícil. Em geral, a nossa ira é pecaminosa. Precisamos deixar a ira. Davi continua e ele diz, abandone o furor. Ainda no verso de número 8, deixa a ira, abandone o furor. A mesma ideia, né? Não se irrite, né? Não se impaciente. A falta de autocontrole acabará mal. É por isso que, mais uma vez fazendo ligação com Filipenses 4, depois de Paulo dizer, alegrem-se no Senhor, ele diz, seja a vossa moderação conhecida entre todos os homens, perto está o Senhor. É a ideia de termos o autocontrole, sabendo que o Senhor está perto. E dar vazão à ira vai acabar mal. Ok, irmãos? Percebem quantos princípios importantes para a nossa vida, para o viver cristão? Nós, para vivermos uma vida agradável ao Senhor, ao invés de sermos guiados pelo nosso alto senso de justiça, pelo nosso coração, nos colocando no lugar de Deus e de juiz, devemos confiar no Senhor de todo o coração. Devemos ter prazer, alegria no Senhor. Devemos, irmãos, entregar tudo ao Senhor, aprender a confiar entregando tudo ao Senhor. Devemos descansar no Senhor, devemos buscar no Senhor a paciência. Aliás, é fruto do Espírito. Deixar a ira, abandonar o furor. É isso que nós devemos. É assim que deve ser a vida do crente. Eu conheço alguém que vive exatamente dessa forma. Uma confiança no Pai perfeita. Alguém que teve o seu prazer em fazer a vontade do Pai. Alguém que entregou o seu caminho ao Senhor sempre, a ponto de dizer, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Alguém que descansou no Pai. Alguém que não se irritou e que quando se irou de forma santa. Alguém que na cruz ainda pôde dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo é esse homem. É por isso, meus irmãos, que quando falamos no comportamento do cristão, o resumo é, você quer saber como você deve viver? Seja semelhante a Cristo. Imite a Cristo. Paulo diz isso, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é que Paulo se achava bom. É que ele imitava a Cristo, a ponto de dizer, olha, podem me imitar porque eu estou imitando a Cristo. O modelo é Cristo. Irmãos, é assim que deve ser o comportamento do cristão. Nós não temos que melhorar um pouco. Eu preciso melhorar. Não, não. É muito mais do que isso. Você precisa ser semelhante a Cristo. O cristão é aquele que é semelhante a Cristo. Recentemente, olhando para Atos, nós vimos que lá em Antioquia, Atos 11, né? Eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Talvez muito provavelmente de forma pejorativa. Mas aquilo deveria ser um elogio para eles. Um cristão é alguém que é um pequeno Cristo, é um imitador de Cristo, um discípulo de Cristo. Será que nós merecemos ser chamados de cristãos? Será que o nosso comportamento é semelhante ao de Cristo? Vamos deixar a parte da ética social para a semana que vem. Nós já vimos qual deve ser a nossa ética pessoal. Sermos semelhantes a Cristo no nosso comportamento, no nosso viver. Em relação à nossa confiança, o nosso prazer em Deus. Precisamos ser confiantes no Senhor, termos o nosso prazer no Senhor, de fato, vivermos fortalecidos no Senhor, parecidos assim com Cristo.
Ok, irmãos? E aí, se Deus permitir, semana que vem vamos ver a respeito da ética social, como deve ser o nosso viver, o nosso comportamento em relação às demais pessoas. Em relação a Deus, nós já vimos, ok? Algo a acrescentar, alguma dúvida, queridos, antes de nós orarmos? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então nós vamos orar. Marcelo, você pode orar por nós, por favor, meu irmão? Pedindo ao Senhor que nos ajude, tem o microfone aí, e que o Senhor nos faça semelhantes a Cristo, nos ajude na nossa falta de fé, né? Como nós vimos hoje, nosso problema tem muito a ver com a nossa falta de fé e confiança, então que o Senhor nos ajude nos fazendo semelhantes a Cristo.